A graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo, a amada igreja que está em Jardim São Paulo, espalhada, pelas suas casas, pelas suas residências. Nós estamos mais um domingo, mais um culto vespertino, transmitindo o nosso culto de forma online, mas que a graça de Deus esteja em cada lar, em cada residência nesse momento. Amados irmãos, vamos dar início ao nosso culto essa noite. E eu peço a cada um de vocês que se voltem para esse culto, que atentem para ele, que não se distraiam dentro da sua casa. Eu sei que é uma tentação muito grande, nós somos até tentados e provados a nos mantermos concentrados no culto. Às vezes, estando no nosso lar, queremos agir de uma forma mais tranquila, de uma forma mais despojada, vamos dizer assim, mas lembre-se, nós estamos na presença do nosso Deus. Independente de onde nós estejamos, os verdadeiros adoradores adoram em espírito e em verdade, como o nosso Senhor Jesus Cristo bem ensinou aquela samaritana e deixou registrado também para nos ensinar. Voltemos-nos para o nosso Deus e vamos iniciar louvando o seu santo nome com o hino de número 2, reverência. Após esse louvor ao Senhor, vamos abrir nossas Bíblias no Salmo de número 121. Salmo de número 121. Assim afirma a palavra do Senhor. Salmo 121, Cântico de Romagem. Elevo os olhos para os montes, de onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor, que fez o céu e a terra. Ele não permitirá que os teus pés vacilem, não dormitará aquele que te guarda. É certo que não dormita, nem dorme o guarda de Israel. O Senhor é quem te guarda. O Senhor é a tua sombra à tua direita. De dia não te molestará o sol, nem de noite a lua. O Senhor te guardará de todo mal, guardará a tua alma. O Senhor guardará a tua saída e a tua entrada, desde agora e para sempre. Amém. Que o Senhor Deus ele aplique aos nossos corações a sua santa palavra essa noite, na certeza de que Ele é o nosso socorro, que o nosso socorro vem do Senhor, e essa deve ser a nossa confiança diariamente em nossas vidas. Passamos a seguir para também o nosso momento de confissão. O momento de confissão, meus amados irmãos, não é simplesmente um ato litúrgico, não é simplesmente um hábito ou um costume que nós temos, mas é um momento em que podemos nos dirigir ao nosso Deus, confessando a Ele as nossas falhas, os nossos pecados, aquilo que temos feito que tem lhe desagradado, aquilo que tem ido de encontro à sua lei e porventura o nosso Senhor não tem se agradado de nós. Para esse momento, abramos nossas Bíblias no Salmo de número 139. Nós vamos ler os versículos 1 ao versículo 7. Salmo 139, do versículo 1 ao versículo de número 7. E o Senhor afirma por meio da sua palavra. Senhor, tu me sondas e me conheces. Sabes quando me assento e quando me levanto. De longe penetras os meus pensamentos.
Esquadrinhas o meu andar e o meu dentar e conhece todos os meus caminhos. Ainda que a palavra não me chegou à língua, e tu, Senhor, já a conheces toda. Tu me cercas por trás e por diante, e sobre mim pões a mão. Tal conhecimento é maravilhoso demais para mim. É sobremodo elevado, não o posso atingir. Para onde me ausentarei do teu espírito? Para onde fugirei da tua face? Perguntas enfáticas que fazem nos refletir sobre a nossa conduta perante Deus, reconhecendo que a sua presença está constantemente em nossas vidas. E por mais que, porventura, tentemos esconder o que temos feito, o Senhor conhece o mais íntimo do nosso coração. E Ele não apenas conhece o mais íntimo do nosso coração, como Ele também tem toda a autoridade para nos perdoar, através do sacrifício do seu Filho Jesus Cristo. Ele é fiel e justo para perdoar os nossos pecados. E diante disso, vamos orar ao nosso Senhor. Vamos orar clamando que Ele sonde os nossos corações, clamando que Ele sonde os nossos pensamentos, que Ele perdoe os nossos pecados e as nossas falhas, para que assim possamos estar diante da sua presença, de forma digna de discípulos de Cristo. Oremos ao nosso Deus, curve a sua fronte onde você está, volte-se para o Senhor e ore junto comigo, clamando o perdão dos nossos pecados. Senhor Deus e eterno Pai, estamos mais uma vez na Tua presença essa noite, Senhor. Conscientes, como Tua palavra bem acabou de atestar, de que Tu sondas os nossos corações. Tu conheces, Senhor, a cada um de nós, independente de quem sejamos e de onde estejamos, Senhor. Tu sabes quem somos. Tu conheces os nossos pensamentos, Tu conheces o nosso coração, Tu conheces o íntimo de nosso ser, Tu conheces tudo aquilo que temos feito às claras e tudo aquilo que temos feito escondido. Nada escapa ao Teu conhecimento. Sabes cada dia que nós levantamos, sabe os momentos em que nós deitamos e sabe tudo o que pensamos durante todos os dias de nossa vida. Penetras, Senhor, os nossos pensamentos. Tu, Senhor, tem as medidas de todo o nosso caminhar e cada passo que nós damos, cada pensamento que nós temos, Tu conheces, Senhor. E diante disso, o que nós deveríamos e devemos estar é constrangidos. Porque, Senhor, Tu não conheces simplesmente alguns pontos positivos que talvez tenhamos, mas Tu conheces sobretudo os pontos negativos que nós temos. Tu conheces, Senhor, as nossas falhas. Tu sabes, Senhor, das nossas omissões. Tu sabes, Senhor, o quanto temos nos distanciado de Ti durante os nossos dias, por vezes trocando por tecnologias, trocando por momentos de prazeres materiais e não nos dedicamos à Tua palavra. Tu conheces, Senhor, todas essas coisas. Tu sabes, Senhor, tudo o que nós fazemos. E diante desse conhecimento, Senhor, nós temos que Te pedir perdão. Nós temos que clamar a Ti pela Tua misericórdia. Primeiro porque só Tu tens a autoridade de nos perdoar. E depois, Senhor, porque diante do perdão que Tu manifestas nas nossas vidas é que nós podemos estar na Tua presença mais essa noite. É que nós podemos estar diante da Tua presença mais esse momento. De forma que, por causa do Teu perdão, nós podemos Te honrar e glorificar o Teu santo nome. Senhor Deus, nos perdoa, Pai. Derrama da Tua misericórdia sobre as nossas vidas mais essa noite. Nos ajuda, Senhor, sobretudo, a redirecionarmos os nossos caminhos. Nos orienta pela Tua palavra para que nos afastemos do pecado e nos voltemos para a santidade. É dessa forma, Senhor, que nós Te oramos em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus, meus amados irmãos. Amém. Pela Sua palavra lida e porque certamente Ele tem recebido a nossa oração. Ele tem ouvido o nosso clamor. Passemos para o nosso momento de adoração. Continuando o nosso momento de oração. E para esse momento de louvor,
por esse momento de louvor que vamos fazer, eu gostaria de ler com os amados irmãos o Salmo de número 150. Salmo de número 150, em que o salmista diz: Aleluia! Louvai a Deus no seu santuário, louvai-o no firmamento, obra do seu poder. Louvai-o pelos seus poderosos feitos, louvai-o consoante a sua muita grandeza. Louvai-o ao som da trombeta, louvai-o com saltério e com harpa, louvai-o com adufes e danças, louvai-o com instrumentos de cordas e com flautas. Louvai-o com símbolos sonoros, louvai-o com símbolos retumbantes, todo ser que respira, louve ao Senhor. Amém. Todo ser que respira, louve ao Senhor. Nós temos vida, nós temos o sopro de Deus dentro de nós, e nós temos essa motivação, então, para louvar o nosso Deus. E eu convido a você que, no seu lar, você louve ao Senhor comigo nessa noite. Você entoe, erga a sua voz nesse momento e louve ao Senhor pelos maravilhosos feitos que Ele tem feito em nossa vida. Vamos iniciar com o hino que diz: Cantai ao Senhor um cântico novo. Louvado seja o nome do Senhor. Vamos dizer ao Senhor agora qual é a nossa motivação.
o que nós fazemos por nossa vida com relação a Deus. Dizer a Ele que o buscamos, dizer a Ele que o queremos. Eu não sei se os irmãos da Igreja de Jardim de São Paulo conhecem esse louvor, mas eis o momento oportuno de que vocês aprendam a louvá-lo. Deus, vamos continuar louvando ao Senhor com esse hino. Grande é o Senhor. Grande é o Senhor. Cidade do nosso Deus, seu santo monte, a alegria de toda a terra, grande é o Senhor em quem nós temos a que nos ajuda contra o inimigo. Por isso diante dele nos prostramos. Queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céu.
agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céu. Amém. Louvado seja o nosso Deus. Como é bom louvar e agradecer o nome do Senhor. Louvá-lo pelas suas maravilhas. Louvá-lo pela obra do seu poder. Amados irmãos, vamos meditar na palavra do Senhor essa noite. Eu gostaria de que os irmãos abrissem suas Bíblias no livro de Atos. Nós vamos meditar no capítulo 2, dando continuidade a algumas exposições que temos feito no livro de Atos. E hoje nós vamos continuar no capítulo 2, a partir agora do versículo de número 37. Atos, capítulo 2, dos versículos 37 ao 47. Atos, capítulo 2, dos versículos 37 ao 47. E assim afirma a palavra do nosso Deus. Ouvindo ele estas coisas, compungiu-se-lhes o coração, e perguntaram a Pedro e aos demais apóstolos: que faremos, irmãos? Respondeu-lhes Pedro: arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo para a remissão dos vossos pecados, e recebereis o dom do Espírito Santo. Pois para vós outros é a promessa, para vossos filhos e para todos os que ainda estão longe, isto é, para quantos o Senhor nosso Deus chamar. Com muitas outras palavras deu testemunho e exortava-os, dizendo: salvai-vos desta geração perversa. Então, os que lhe aceitaram a palavra foram batizados, havendo um acréscimo naquele dia de quase 3.000 pessoas. E perseveravam na doutrina dos apóstolos e na comunhão, no partir do pão e nas orações. Em cada alma havia temor, e muitos prodígios e sinais eram feitos por intermédio dos apóstolos. Todos os que creram estavam juntos e tinham tudo em comum. Vendiam as suas propriedades e bens, distribuindo o produto entre todos, à medida que alguém tinha necessidade. Diariamente perseveravam unânimes no templo, partiam pão de casa em casa e tomavam as suas refeições com alegria e singeleza de coração, louvando a Deus e contando com a simpatia de todo o povo. Enquanto isso, acrescentava-lhes o Senhor, dia a dia, os que iam sendo salvos. Até aqui a porção que nós vamos meditar nessa noite. Oremos ao nosso Deus, clamando a Ele pela sua direção, pela sua orientação a cada um de nós, de vocês que ouvirão a sua mensagem. Senhor, estamos na Tua presença mais uma vez, ó Pai. Te louvamos, oramos a Ti, lemos a Tua palavra, e agora, Senhor, estamos diante de mais uma porção dela, que certamente, Senhor, tem lições preciosas para as nossas vidas, e clamamos a Ti que Tu nos oriente. Oriente, Senhor, cada irmão que nos acompanha de forma online no entendimento, na compreensão das Tuas Escrituras. Se conosco, Senhor, nessa noite, que o Teu Santo Espírito Ele fale aos corações de cada um. Assim nós te oramos. Em nome de Jesus. Amém. Conta-se uma história de um grande pregador da Inglaterra chamado Charles Haddon Spurgeon, de que ele caminhava pelas ruas de Londres e de repente ele encontrou um bêbado nessa rua. Esse bêbado ele voltou-se para Spurgeon e disse: Spurgeon, eu sou um dos seus convertidos. Spurgeon se voltou para ele e disse: olha, você pode até ser um dos meus convertidos, mas certamente não é
um dos convertidos do Senhor. Spurgeon ele tinha consciência de que a obra, de que a pregação da palavra não era feita exclusivamente por meio dele. Spurgeon tinha consciência de que era o Espírito Santo de Deus que falava por meio da palavra. E ele sabia que aquele homem estava ainda naquele estado porque, mesmo que tenha sido alcançado pelas palavras da pregação de Spurgeon, ainda não havia sido alcançado pelo Espírito Santo que emitia a palavra. E essa é uma realidade que nós vamos ver nesse texto. Esse texto de Atos, registrado aqui por Lucas, por orientação do Santo Espírito, vai nos mostrar a necessidade da ação do Espírito Santo na pregação da palavra. E vai nos mostrar, sobretudo, como o Espírito Santo ele age por meio da pregação. É isso que nós vamos ver nesse momento. Nós estamos aqui diante do livro de Atos dos Apóstolos. Esse livro ele é um livro completamente narrativo, como nós sabemos. Ele conta aqui a história dos feitos dos apóstolos. Alguns dizem, dos feitos de Deus, ou dos feitos de Jesus Cristo, ou dos feitos do Espírito Santo. O que nós sabemos é que esse livro de Atos ele registra o que os apóstolos fizeram após serem batizados pelo Espírito Santo. O que esse livro registra é que os apóstolos fizeram por meio da orientação de Jesus Cristo, após ele subir aos céus. O que esse livro registra é uma narrativa dos feitos também de Deus por meio da vida dos apóstolos. E o propósito de Lucas era, de fato, trazer essa narrativa, trazer essas histórias para o seu alvo principal. Ele escreveu esse livro, como é registrado logo no capítulo 1, versículo 1, para Teófilo, assim como o seu evangelho. Mas perceba comigo, e vocês já devem ter percebido, que o livro de Atos não é simplesmente um livro narrativo, ele também é um livro teológico. Nós vamos ver aqui vários discursos, vários registros de palavras dos apóstolos, como o discurso de Pedro, que nós meditamos anteriormente, que está em Atos 4. Nós vemos o discurso de Estevão em Atos capítulo 7, e ainda vemos também o discurso do apóstolo Paulo lá em Atenas, no capítulo 17 desse livro. Discursos que são enxertados e cheios de uma boa teologia, cheios de um bom ensino, cheios da boa doutrina. Anteriormente ao nosso texto que acabamos de ler, do 37 ao 47 do capítulo 2, nós temos exatamente o discurso de Pedro, o primeiro discurso de Pedro sendo proferido. E nós sabemos que esse discurso ele foi proferido após acontecer o batismo com o Espírito Santo, após acontecer aquele derramamento do Espírito. E qual era o propósito, então, desse derramamento do Espírito? O propósito era exatamente cumprir o que está lá em Atos capítulo 1, versículo 8. Eles seriam testemunhas. E percebam que após esse derramamento do Espírito, o Espírito Santo de Deus ele passa a orientar cada um daqueles irmãos. A narrativa mostra que eles se erguem, eles se levantam e, por meio do poder e da orientação do Espírito Santo, Pedro começa a declarar aquelas palavras. Ele começa a testemunhar acerca do nosso Senhor Jesus Cristo. E Lucas faz questão de registrar, após a pregação da palavra, de que quase 3.000 pessoas foram convertidas. O que Lucas ele registra para nós, por meio desse texto, é o resultado não da ação de Pedro, não na ação dos demais apóstolos, mas é o resultado da ação do Espírito Santo, após alcançar cada um daqueles apóstolos que ali estavam. Alcançados pelo Espírito Santo, realizando uma pregação com o poder, com unção do Espírito, eles alcançaram aquelas pessoas. E Lucas, ele vai nos mostrar que quando o Espírito Santo atua na pregação, essa pregação, ela é eficaz. Quando o Espírito Santo, ele atua na pregação, essa pregação,
ela é eficaz. E é sobre essa relação que eu gostaria de meditar com vocês essa noite. O Espírito e a pregação. De que forma o Espírito Santo atua na pregação da palavra? Quais são os sinais manifestos de quando o Espírito Santo de Deus ele de fato atua naquela palavra que foi pregada? Nós vamos ver então que o Espírito Santo de Deus ele atua pelo menos de duas formas aqui. Em primeiro lugar, nós vamos perceber que o Espírito Santo ele atua por meio da pregação da palavra, promovendo arrependimento. E nós vamos perceber isso dos versículos 37 a 41. Mantenham suas Bíblias abertas e acompanhem comigo, por favor. Versículo de número 37. Ouvindo eles estas coisas, compungiu-se-lhes o coração e perguntaram a Pedro e aos demais apóstolos: que faremos, irmãos? Nós temos claramente aqui uma relação entre a pregação da palavra e a ação como um todo que estava acontecendo aqui. Percebam a ordem que é registrada aqui no livro de Lucas. Primeiro, eles ouviram a palavra. Depois, nós vamos perceber que eles clamaram. Eles começaram a querer a solução para o seu problema. Essa é a ordem exata. Primeiro se prega a palavra, primeiro se emite a palavra, que é por meio da palavra, é por meio da pregação que a fé vem para aqueles ouvintes e por meio da palavra de Cristo. E isso nos lembra o que o próprio Paulo ele registra lá em Romanos capítulo 10, versículo 17, quando ele diz: a fé vem pela pregação e a pregação pela palavra de Cristo. Interessante que a forma registrada aqui, ela vai mostrar uma certa atividade de quem ouve. A forma como Lucas registra, as palavras que Lucas ele utiliza aqui, mostram que aqueles que estavam ouvindo sim de forma ativa. Eles não estavam simplesmente ali ao acaso e passivamente estavam ouvindo. Não, eles tiveram atenção naquele momento de voltar os seus ouvidos e os seus olhos para Pedro e para o que ele estava dizendo. Então, diante disso, a pergunta que nós podemos fazer é: como é que isso pode acontecer com um homem que ainda não é regenerado? Como homens que não são regenerados, que ainda não foram alcançados por Cristo, eles se voltam de forma ativa para ouvir a pregação do Evangelho? Talvez isso cause dúvida ou espanto diante de nós. Mas perceba, havia uma ação do Espírito Santo naquele momento. Nós vamos relembrar ainda que haviam ali dois grupos. Uns estavam zombando dos apóstolos que estavam falando na língua do povo e outros creram. E é exatamente isso que está acontecendo aqui. Deus cativou o coração daqueles que ele escolheu. Esses que Deus selecionou voltaram-se para ele e de forma ativa agora estavam dando atenção ao que Pedro estava falando. Logo, a ênfase aqui está naqueles que estavam crendo, estavam acreditando. Por meio da pregação de Pedro, o Espírito Santo estava agindo e aqueles homens, mulheres ou crianças que haviam ali estavam atentos às palavras de Pedro. Nós não podemos esquecer que é Deus quem endurece o coração de carne e quem amolece o coração de pedra. Lembre-se de Faraó, lá no Egito. Por várias e várias vezes está registrado: eu endureci o coração de Faraó. Eu endureci o coração de Faraó. Assim como profetas anunciaram que ele é quem transforma o coração de pedra em coração de carne. E era isso que estava acontecendo aqui. Nós estamos vendo claramente o ensino que nós pregamos, que é a graça irresistível na prática. Deus alcançou aqueles homens por meio do seu Santo Espírito e irresistivelmente eles voltavam seus ouvidos para Pedro. Eles passaram a prestar atenção naquela pregação e ativamente eles estavam escutando, ouvindo e buscando entender o que Pedro estava falando. A palavra de Pedro, por meio da ação do Espírito, atingiu o seu alvo, que era o coração daquelas pessoas.
Mas, mesmo tendo uma postura ativa enquanto ouvintes, nós precisamos entender que também nós somos passivos, enquanto a ação de Deus dentro de nós. Se externamente aquelas pessoas estavam ali dando atenção, internamente eles não podiam fazer nada, eles precisavam da ação de Deus constantemente ali dentro dos seus corações. Eles se dispuseram a ouvir, mas não tinham capacidade em si mesmos de se convencer daquela verdade. E veja que é por isso que o próprio texto ele afirma, ele diz que essas pessoas elas foram compungidos. E essa palavra está na nossa versão Almeida Revista Atualizada. Se você estiver com outra versão, certamente será outra palavra. Mas veja, eles foram compungidos. Depois que eles ouviram a ação exterior, eles tiveram uma ação interior por parte de Deus. O seu coração ele foi perfurado. Essa palavra compungir, ela significa ferir. Ela significa dar uma forte ferroada. Era uma expressão usada para descrever uma emoção dolorosa. Aqueles momentos em que nós sentimos talvez aquela dor dentro do nosso peito por algo que aconteceu com algum parente próximo. O que estava acontecendo era isso. Deus perfurou o coração daqueles homens naquele momento por meio da sua palavra. Lembrem-se, como nós já falamos, haviam dois grupos ali. Uns zombaram, desacreditaram e outros creram. E os que creram, como afirmam vários estudiosos da Bíblia, eles foram trespassados pela culpa que eles perceberam ter, de forma que ficaram profundamente perturbados com isso. É exatamente por causa dessa perturbação que eles tiveram, exatamente por causa dessa agonia que eles passaram a ter em reconhecimento do seu pecado, que eles fazem exatamente essa pergunta: que faremos, irmãos? Eles se voltam para os apóstolos e querem uma solução. Eles não sabem agora o que fazer. Eles perguntam aos apóstolos: o que é que nós vamos fazer? Eles pedem orientação, eles pedem conselho. Veja, a certeza do pecado presente trouxe dúvidas quanto ao futuro deles. Essa pergunta, ela mostra incerteza, ela mostra incapacidade por parte deles. Mostra um pedido de socorro da parte daqueles homens. E Pedro era bem direto. Como nós já conhecemos a vida de Pedro, um homem impulsivo, um homem que gostava de agir, ele não faz nenhum tipo de arrodeio. E ele vai responder no versículo de número 38 de Atos 2. Arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo para a remissão dos vossos pecados. E recebereis o dom do Espírito Santo. Pedro ele vai emitir aqui duas ordens. E a primeira ordem que ele emite é: arrependei-vos. Pedro ele está seguindo aqui uma convenção joanina. E uma convenção também por parte de Jesus. Lembre-se da pregação de João Batista, quando ele batizava ali no Rio Jordão: arrependei-vos. O próprio Jesus também anuncia isso lá no começo do seu ministério: arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. E com essas mesmas palavras, Pedro anuncia para aqueles homens, para aquelas pessoas que agora foram alcançados pela palavra de Deus: o que vocês precisam é se arrepender, vocês precisam de arrependimento, vocês precisam se converter dos seus caminhos, vocês precisam mudar a direção daquilo que vocês estão fazendo, vocês precisam abominar os seus pecados e voltar para Cristo. É isso que vocês precisam fazer. Arrependimento é uma mudança completa no homem em pelo menos 3 áreas: na mente, no coração e na conduta da sua vida. Veja que o próprio apóstolo Paulo, em certo momento aos Romanos, ele até diz: e não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, e pela renovação da nossa mente nós vamos experimentar qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Pedro olha para aqueles irmãos e afirma intensivamente ali qual era a sua necessidade. Eles precisavam se arrepender, eles precisavam se converter, eles precisavam ser regenerados. E daí ele emite
uma segunda ordem. Ele diz: arrependei-vos e depois, e seja batizado cada um de vós em nome de Jesus para perdão dos vossos pecados. Algo interessante que nós vamos perceber aqui é que arrependimento, ele está no plural. Arrependimento, quando ele fala arrependei-vos, ele está falando ali para todos. Mas quando ele diz seja batizado, ele está falando no singular, ele está falando ali de forma individual. O arrependimento, ele tem um caráter geral. Todos podem se arrepender quando alcançados pelo nosso Senhor Jesus Cristo. Mas o batismo, ele é individual. Isso gera uma série de questões, mas é certo que o arrependimento, ele é interior. E o batismo, ele expressa para aqueles em volta que uma determinada pessoa, ela faz parte de uma comunidade cristã. Sabemos que o batismo significa nossa relação íntima com a morte e a ressurreição de Cristo. Quando nós somos batizados, nós anunciamos que estamos morrendo para o mundo e estamos ressuscitando para Cristo. Mas o batismo também mostra o nosso vínculo então com o cristianismo, o nosso vínculo com o nosso Senhor Jesus. Por isso que o batismo, ele é falado aqui, nesse contexto, de uma forma individual. Arrependei-vos, mas cada um de vós seja batizado. O arrependimento, ele mostra a obra de Deus em nossa vida, regenerando, convertendo. E o batismo, ele atesta o nosso compromisso. E veja que há como que um benefício aqui. Arrependei-vos e sejam batizados cada um de vós. Qual seria, porventura, o benefício? E recebereis para vós o dom do Santo Espírito. Dom aqui está sendo usado de forma singular. O dom que Lucas registra aqui não são os dons espirituais que Paulo trata lá em Coríntios, por exemplo, como o dom de línguas, dom de curas e demais dons. O dom aqui se refere ao fato de ser habitado pelo Espírito Santo. O que Pedro está dizendo aqui é: arrependei-vos, sejam batizados, e diante disso vocês também receberão o dom do Espírito Santo. O Espírito Santo habitará em cada um de vocês. Nós entendemos isso porque esse dom do Espírito, ele foi manifestado em vários momentos depois. Quando nós olhamos aqui a progressão do livro de Atos, nós vamos ver que ele foi derramado sobre os samaritanos, ele foi derramado na visita a Cornélio, que recebeu o dom também com os de sua casa. Mas quando nós vamos observar todas essas coisas, todos esses momentos que aconteceram, nós vamos observar que em nenhum desses momentos houve manifestação de línguas. Não houve línguas estranhas, ou melhor, línguas de outros povos ali. E isso nos faz entender que o dom de línguas não é um pré-requisito para recebimento do Espírito Santo. E aí eu abro um parênteses bem breve aqui. Algumas denominações pregam que é necessário o dom de línguas para poder anunciar que nós somos batizados pelo Espírito Santo. Mas a palavra mostra o contrário. Quando nós lemos aqui o livro de Atos, quando nós vamos entender que o dom de línguas não é sinal de que você foi batizado. O sinal de que você foi recebeu o Espírito Santo, você foi batizado com o Espírito Santo, é o arrependimento, é a conversão dos seus pecados, é a regeneração, é a habitação do Espírito Santo dentro de você, que agora faz você reconhecer os seus pecados e se voltar para Deus. Fechando esse parênteses, então, nós vamos perceber que logo em seguida Pedro vai explicar que essas pessoas que foram alcançadas por meio da palavra, elas têm um direito de serem batizados. Por quê? Veja o que ele diz no versículo 39. Pois para vós outros é a promessa, para vossos filhos e para todos os que ainda estão longe, isto é, para quantos o Senhor nosso Deus chamar.
Nós temos uma palavrinha aqui bem interessante, né? Apenas 4 letrinhas que às vezes passamos desapercebidos na leitura. A palavra pois, nós temos essa partícula pois, que faz uma ligação exatamente com o que está acontecendo a isso que Pedro está dizendo agora. Pedro está explicando o porquê eles têm esse direito. É a promessa. Essa, ele diz, para vós outros é a promessa. E a forma registrada por Lucas aqui mostra que isso é algo contínuo, que isso é algo constante. Constantemente durante as épocas, essa promessa será cumprida diante de todos aqueles que forem alcançados pelo Espírito Santo por meio da sua palavra. E a quem se dirige essa promessa? Veja que ele diz, se dirige a vós, aqueles homens que estavam questionando, o que faremos, irmãos? Se dirige para os filhos deles e também para os que estão longe. Nós temos aqui um eco do que aconteceu ali com Abraão, da promessa a Abraão. Se você voltar a sua Bíblia lá para Gênesis 17, capítulo 7, você vai ver que está registrado lá: estabelecerei a minha aliança entre mim e ti e a tua descendência no decurso das suas gerações, aliança perpétua para ser o teu Deus e da tua descendência. Um outro parênteses aqui, diante de palavras como esta, que nós entendemos porque a Igreja Presbiteriana do Brasil batiza crianças. Porque essa promessa, desde Gênesis, confirmada também em Atos, ela se estende também para os descendentes daqueles que foram alcançados. E mais, para todos os que ele chamar, como diz o texto. Todos os que ele convocar. Veja que Pedro, ele cumpriu o seu papel de testemunha. Ao ser alcançado por meio do batismo com o Espírito Santo, ele fez o que deveria fazer, que está registrado lá em Atos 8. Ele testemunhou. A ênfase não está porque Pedro falou a língua de outros países que tinham ali. A ênfase não está porque Pedro depois passou a curar como ele chegou a curar um coxo. A ênfase está no fato de que Pedro ele se ergueu para pregar a palavra do Senhor, anunciar os seus feitos, as suas obras, e assim alcançar as pessoas por meio do Santo Espírito que estava agindo ali e fazer com que eles então tivessem consciência do seu pecado. Pedro cumpriu o seu papel de testemunho e o Espírito Santo agiu por meio dele. E ele continuava as suas palavras, e veja que o versículo 40 diz que com muitas outras palavras ele deu testemunho e exortava-os dizendo: salvai-os dessa geração perversa. Veja que as demais palavras de Pedro, né, o restante do discurso, daí nós entendemos que o discurso dele me parece que era um resumo. Lucas fez uma síntese do resumo do discurso de Pedro, e como eu gostaria de saber o discurso completo dele, mas nós vamos perceber que as palavras de Pedro não foram registradas na íntegra. Mas o destaque de Lucas aqui é de que ele deu testemunho. Veja a relação do que Lucas está registrando aqui e do que é dito lá em Atos 1:8. Pedro está cumprindo aquilo que deveria cumprir. Ele foi batizado com o Espírito para ser testemunha. E Lucas narra e diz que ele deu testemunho. E qual era o testemunho que ele dava? Era uma exortação. Ele exortava aqueles homens. E há um destaque aqui bem interessante nessa palavra, porque ela mostra que era uma ação repetitiva, era uma ação constante. Pedro ele não exortava aqueles irmãos para que eles se arrependessem uma única vez, mas uma vez após outra ele clamava: arrependei-vos, convertei-vos, mudai os seus caminhos. Era como se ele estivesse fazendo um apelo, né? Insistindo ali para que eles mudassem o seu caminho de vida. O fato aqui é que nós temos uma geração que foi reorientada dos seus caminhos por meio da ação do Espírito Santo através da palavra de Pedro. E repetidamente Pedro ele ordenava: salvai-vos dessa geração perversa. Salvai-vos dessa geração perversa. Salvai-vos desta geração
perversa. O fato da ação partir de Deus para eles não tirava a responsabilidade que eles tinham. Por isso que Pedro diz: salvai-vos desta geração perversa. Vocês foram, Pedro está dizendo aqui nas entrelinhas, vocês foram alcançados pela palavra. O Espírito Santo agora mostrou a vocês o seu pecado. Mas vocês têm a responsabilidade agora de salvar-se dessa geração perversa em que vocês vivem. E veja que Deus realizou o seu feito. Deus realizou a sua obra. Nós olhamos para o versículo de número 41 e nos regozijamos com isso, porque o versículo 41 diz: então os que lhe aceitaram a palavra foram batizados, havendo um acréscimo naquele dia de quase 3.000 pessoas. E veja e perceba como se dá a atividade de Deus aqui, a seleção que Deus fez aqui. Porque o texto diz: os que lhe aceitaram. O texto é bem claro aqui. Não tinham apenas 3.000 pessoas ali e todas as 3.000 se converteram. Não, tinham muito mais pessoas ali ouvindo. Mas só alguns aceitaram. Nem todos os que ouviram as palavras de Pedro creram. Mas os que aceitaram a sua mensagem arrependeram-se e pediram o batismo. Foram batizados. E diante disso, nós temos ali um acréscimo de quase 3.000 pessoas. Por alto, nós temos aqui um acréscimo de praticamente mais de 300%. Mas o que me chama a atenção é: primeiro, Lucas registra a palavra. E depois é que Lucas registrou a quantidade. E por que eu estou destacando isso? Porque é uma crença muito grande hoje de que o importante nas igrejas é a quantidade de pessoas que está lá. Mas essa não é a ênfase. A ênfase de Deus é sempre a qualidade e não a quantidade. A ênfase é sempre a ação de Deus na vida das pessoas, promovendo arrependimento, conversão e regeneração, e não o enchimento de igrejas. Hoje nós temos uma numerolatria acontecendo, que as pessoas até se afastam da palavra de Deus, da pregação fiel do Evangelho, utilizando-se de métodos que não são a palavra de Deus, para encher a igreja de várias e várias pessoas, de toda forma, de todo jeito, impondo que elas precisam estar lá. Mas essa não é a ênfase, meus irmãos. Veja que o destaque da quantidade de pessoas, ele veio bem depois aqui, de uma forma bem simples, bem singela, mas o destaque maior que é dado, não apenas em Atos, mas em todas as Escrituras, está na ação de Deus na vida do seu povo. Há vários casos na história da igreja de homens que foram alcançados pela palavra e o Espírito Santo promoveu esse arrependimento. Nós conhecemos a história, por exemplo, de um homem chamado Agostinho, que ao ler a carta de Paulo aos Romanos, o Espírito Santo agiu na sua vida promovendo arrependimento. Nós temos a história do próprio Martinho Lutero, que nós gostamos de relembrar muito no tempo da Reforma, no dia da Reforma Protestante. Um homem que leu as Escrituras e ficava angustiado porque reconheceu o seu pecado. O Espírito Santo agiu na sua vida, ele reconheceu o seu pecado, ele almejou esse arrependimento, ele não sabia o que fazer e depois ele encontrou a paz e o consolo nas Sagradas Escrituras do Evangelho. Muitas e muitas histórias até atuais da minha vida, da sua vida, da vida de muitos irmãos que foram alcançados por Cristo, mostram a ação do Espírito Santo por meio da sua palavra lida e por meio da sua palavra pregada, promovendo fé, promovendo arrependimento, promovendo conversão, promovendo a angústia no coração das pessoas em reconhecimento do seu pecado e mostrando que elas precisam de Cristo. O primeiro papel do Espírito Santo na pregação da palavra é promover arrependimento. Mas ainda, meus irmãos, há um segundo papel do Espírito Santo por meio da pregação da palavra. Além de promover arrependimento, o Espírito Santo ele promove perseverança.
E nós vamos perceber essa verdade dos versículos 42 ao versículo 47. E eu lembrei aqui, diante dessa porção da palavra, do texto que está registrado no Evangelho de João, capítulo 1, versículo 4, em que ele diz: a vida estava nele, e a vida era a luz dos homens. É Cristo quem dá a vida ao homem. E é Ele, não apenas quem dá a vida ao homem, mas que mantém a vida no homem e a perseverança nele. E diante disso, nós vemos essa perseverança no livro de Atos. Após aqueles homens, após aquela comunidade ser alcançada pelo Evangelho de Cristo, ser alcançada pelo Espírito Santo, reconhecer os seus pecados, buscar arrependimento e saber o caminho certo, o que é que acontece com eles? Eles têm uma vida agora perseverante de fé. Versículo 42, e perseveravam na doutrina dos apóstolos e na comunhão, no partir do pão e nas orações. A primeira ação que é mostrada aqui é que eles perseveravam. Eles estavam perseverando. Constantemente eles estavam realizando aquelas ações dentro da igreja, dentro da sua comunidade. E essa palavra demonstra também uma ação contínua, uma ação constante. Eles não eram como muitos de nós hoje, que vai à igreja um domingo e outro não. Que participa, que ora hoje e amanhã não ora, que lê a Bíblia, medita nela na segunda-feira e passa o resto da semana sem meditar. Eles eram constantes e repetitivos nos seus atos. Eles constantemente perseveravam. E eles perseveravam em quê? Veja o que o texto diz: eles perseveravam na doutrina dos apóstolos, na comunhão, no partir do pão e nas orações. Quem dera nós perseverássemos pelo menos nas orações. Pelo menos em um dessas 4 ações que eles perseveravam. Veja que Lucas destaca 4 áreas em que eles eram perseverantes. Eles perseveravam na doutrina. Eles eram fervorosos e dedicados ao ensino da palavra. Constantemente eles iam ali aos apóstolos ouvir as suas pregações. Talvez se ali tivesse uma escola dominical, constantemente eles estavam ali na escola dominical aprendendo o que eles tinham de dizer. Lembre-se que naquela época nós não tínhamos a Bíblia completa, com 66 livros como temos hoje. Eles tinham apenas o Antigo Testamento. E eles constantemente estavam ali para aprender dos apóstolos sobre o Antigo Testamento e como Cristo ele cumpriu ali as promessas do Antigo Testamento. O Novo Testamento estava sendo confeccionado ali. E certamente muitas palavras dos apóstolos registradas aqui nas cartas de Pedro, de Paulo e demais, certamente faziam parte das palavras que eles diziam. Mas o fato, meus irmãos, é que eles se dedicavam ao ensino, se dedicavam à boa doutrina. Eles queriam aprender diariamente e constantemente daqueles que foram escolhidos por Cristo para ser o seu representante aqui na terra. Mas ainda, eles perseveravam na comunhão. Demonstravam visivelmente a sua união em Jesus Cristo nos cultos de adoração, onde eles chamavam ali certamente uns aos outros de irmãos, de irmãs. Hoje chamar de irmão, de irmã parece apenas um costume normal, né, que se tornou. Às vezes chega até a ser um meio de se desviar ali, de que você não sabe o nome do irmão, da irmã, e chama irmão, irmã, fica mais fácil. Mas veja, eles perseveravam na comunhão. Eles mostravam que tinham um pensamento em comum com todos daquela comunidade. Constantemente eles estavam juntos nos seus cultos de adoração, exaltando e glorificando a Deus. Ainda, eles perseveravam no partir do pão. E há uma discussão aqui bem interessante, né, sobre se esse partir do pão se referia à visita à casa de um irmão ou se isso se referia à ceia do Senhor, que era promovida na casa dos irmãos. Essa discussão pode ser estudada por cada um dos irmãos, mas o importante nós destacarmos aqui é que eles eram
perseverantes nesse partir do pão. Eles se uniam em determinados locais, seja para a ceia, seja na casa do irmão, para compartilhar do pão, assim como Cristo compartilhou o pão ali com seus apóstolos. E ainda mais, sobre todas as coisas, eles eram perseverantes em oração, ou melhor, orações, como diz o nosso texto. Orações, sejam elas individuais, feitas como o nosso Senhor Jesus Cristo manda que façamos, entrar no nosso quarto, trancar a porta e nos voltarmos para Deus, ou sejam orações em comunidade, compartilhando ali das suas dificuldades e das suas alegrias e clamando por oração. Mas perceba que essa perseverança que eles tinham na doutrina, na comunhão, no partir do pão e nas orações, ela tinha uma motivação. Eles não realizavam essas atividades por acaso, eles tinham uma motivação por trás disso. E o próprio texto responde, qual era a motivação dessa perseverança? Era uma concorrência para ver quem era mais espiritual, quem orava mais, quem compartilhava mais de pão? Será que era isso? Não. A motivação que eles tinham está no versículo de número 43. Em cada alma havia temor, e muitos prodígios e sinais eram feitos por intermédio dos apóstolos. Lucas destaca aqui que constantemente havia temor no coração daquelas pessoas. Eles tinham um medo reverente para com Deus. Eles tinham consciência, assim como nós lemos hoje no início do nosso culto, lá no Salmo, de que Deus ele sondava e sonda os corações. Eles tinham consciência de que quem estava ali no seu meio era o próprio Deus. E principalmente também porque além dessa consciência interna, haviam sinais visíveis que aconteciam ali, que atestavam, que confirmavam ainda mais a presença divina. Eles realizavam sinais e feitos, os apóstolos mostravam sinais. Isso atestava diante deles, Deus está no nosso meio. Nós somos constantemente constrangidos pelo nosso pecado, porque o Espírito Santo está dentro de nós. E como que eles diziam também, e aqueles que foram escolhidos por Cristo, eles estão manifestando sinais da sua parte. Eles estão realizando milagres. E isso é um sinal que confirma também que a presença de Deus está no nosso meio. E esse medo reverente que eles tinham fazia com que eles perseverassem no ensino, no partir do pão, nas orações e na comunhão. Daí, esse resultado maravilhoso que está no versículo de número 44. Todos os que creram estavam juntos e tinham tudo em comum. Um fato interessante aqui é que, pela primeira vez, nós temos aqui a palavra crentes, que está aqui nos originais, né? Todos os que creram, todos os crentes. Era uma só fé. Eles eram um só, em nome de Cristo. Não havia ali partidarismo. Não havia ali divergências teológicas. Eles tinham pensamento em comum, aquilo que eles aprenderam por meio da doutrina. Eles tinham o mesmo pensamento, eles tinham tudo em comum. Havia uma provisão divina ali, havia uma guardada social ali manifestada por obra de Cristo. E Lucas dá até mais detalhes com relação a essa igualdade social. Quando nós olhamos Atos 4, versículos 32 a 35, nós vamos ver que Lucas diz que da multidão dos que creram, ou seja, dos crentes, era um coração e a alma. Ninguém considerava exclusivamente sua nenhuma das coisas que possuía. Tudo, porém, lhes era comum. Com grande poder, os apóstolos davam testemunho da ressurreição do Senhor Jesus, e em todos eles havia abundante graça, pois nenhum necessitado havia entre eles, porquanto os que possuíam terras ou casas, vendendo-as, traziam os valores correspondentes e depositavam aos pés dos apóstolos. Então se distribuía a qualquer um à medida que alguém tinha
necessidade. E a continuidade do nosso texto que estamos meditando, versículo 45, ainda confirma e atesta também essas palavras. Veja, versículo 45 de Atos 2. Vendiam as suas propriedades e bens, distribuindo o produto entre todos, à medida que alguém tinha necessidade. Aqueles irmãos se sacrificavam para ajudar os que necessitavam. E ainda mais, isso era algo refletido fora e dentro da igreja. Sua vida social e sua vida religiosa tinham algo em comum: a manifestação da obra de Cristo. Eles não eram crentes somente dentro da igreja. Eles não manifestavam que eram cristãos somente dentro das portas da igreja. Eles manifestavam o seu cristianismo também nos seus ambientes sociais. Eles demonstravam seu cristianismo certamente nos seus trabalhos, nos locais onde ele passava, nas feiras que talvez eles tivessem que passar ali para fazer compras. Em todos os locais que eles passavam, eles manifestavam Cristo. É por isso que em determinado momento aqui em Atos, nós vamos ver que eles foram chamados de cristãos. As pessoas à sua volta não viam apenas crentes, viam Cristo neles. Por isso, Atos 2,46, continuando o nosso texto, ele diz: diariamente perseveravam unânimes no templo, partiam pão de casa em casa e tomavam as suas refeições com alegria e singeleza de coração. A ênfase que Lucas dá, né? A primeira palavra que ele usa, diariamente, dia após dia, semana após semana, mês após mês, eles perseveravam como um só no templo. Hoje dá trabalho para os crentes e pelo menos uma vez na semana, né? No primeiro dia da semana, que foi reservado exatamente para isso. E a igreja, louvar ao Senhor. Imagina diariamente como eles faziam. Eles partiam pão de casa em casa. Veja, eles tomavam as suas refeições com alegria, com exultação e singeleza de coração, simplicidade de coração. E lembre-se que nós estamos falando aqui de um contexto de perseguição, de um contexto em que a igreja era perseguida. Ela precisava, por muitas vezes, se esconder, porque senão ela sofria a retaliação dos governantes e de outros judeus que não eram convertidos. Logo, nós podemos até inferir aqui que as refeições, talvez, elas não fossem refeições também não tão abundantes assim. Às vezes eles podiam, como o próprio Paulo fala, né? Às vezes eles tinham fartura e às vezes eles tinham escassez. Mas perceba que Lucas, ele não destaca aqui fartura ou escassez. Independente do que eles tinham para se alimentar, suas refeições eram feitas com alegria, com exultação e com singeleza de coração. Um estudioso das Escrituras explica que, muito provavelmente, nós temos uma referência aqui do que era chamado na época de a festa do amor, que era uma refeição em comum partilhada pelos cristãos daquela época, em conexão com seus cultos, com o propósito de promover e expressar esse amor fraternal. Mas como é que se manifestava essa simplicidade deles? O que Lucas quer dizer com singeleza de coração, com essa alegria, com essa exultação? Como é que eles se expressavam essa alegria e essa singeleza de coração? Atos 47 responde. Atos 2,47. Louvando a Deus e contando com a simpatia de todo o povo. Enquanto isso, acrescentava-lhes o Senhor dia a dia os que iam sendo salvos. Meus irmãos, veja o testemunho daquela comunidade. E para a nossa triste realidade, veja como nós estamos aquém dessa realidade também. Mas veja o testemunho deles. Eles louvavam a Deus. A singeleza do seu coração, a alegria que eles tinham
eram expressas por meio do seu louvor a Deus. Quando eles se uniam, quando eles iam fazer refeições juntos, eles louvavam a Deus durante esses momentos. Não se sabe se antes ou se depois, mas eles louvavam a Deus. Eles mostravam ao Senhor a sua alegria, porque podiam estar ali juntos, compartilhando daquele pão com os demais irmãos. E veja que essa atitude deles de singeleza, essa atitude de alegria, essa atitude de louvor, era manifesta de tal forma que eles tinham a simpatia do povo à sua volta. É por isso que Atos 2,47 diz que eles contavam com a simpatia de todo o povo. Eles eram bem vistos pelos povos ao redor. Eles eram um exemplo para aquelas outras comunidades que haviam ali. Daí, o exemplo, o testemunho que eles davam, também se tornou um meio da ação de Deus agir ali, e dia após dia o Senhor ia acrescentando os que iam sendo salvos. Eu lembro aqui das palavras de Paulo à comunidade, à igreja que estava numa cidade chamada Tessalônica. Na sua primeira carta aos Tessalonicenses, no capítulo 1, versículos de 6 a 8, Paulo diz: com efeito vos tornastes imitadores nossos e do Senhor, tendo recebido a palavra, posto que em meio de muita tribulação, com a alegria do Espírito Santo, de sorte que vos tornastes o modelo para todos os crentes na Macedônia e na Acaia. Porque de vós repercutiu a palavra do Senhor, não só na Macedônia e na Acaia, mas também por toda parte se divulgou a vossa fé para com Deus, a tal ponto que não temos necessidade de acrescentar coisa alguma. Vejam essas palavras que Paulo escreveu a uma igreja na cidade de Tessalônica. Uma igreja que se tornou um modelo para os demais crentes. Uma igreja que manifestava amor, fé, perseverança. Uma igreja a qual o próprio Paulo diz que a sua fé foi divulgada de tal forma que eles não tinham necessidade de acrescentar mais nada. Eles já estavam no rumo certo, já estavam no caminho certo. Essa comunidade de Tessalônica, assim como essa comunidade cristã que nós acabamos de meditar, elas tinham uma atitude de perseverança promovida pelo Espírito Santo em suas vidas, através da pregação da palavra. E essa deve ser a nossa perseverança. Essa deve ser a nossa atitude. Se de fato nós fomos alcançados pela palavra por meio do Espírito Santo agindo nela, é um fato, e as Sagradas Escrituras atestam, de que nós somos perseverantes. Nós manifestamos atitudes de perseverança. Não pode uma árvore boa dar frutos maus. A árvore boa, ela dá frutos bons. Se nós formos alcançados pelo Espírito Santo por meio da pregação da palavra, nós somos perseverantes na doutrina, nós somos perseverantes na oração, nós somos perseverantes na comunhão com os demais irmãos. Meus irmãos, essa palavra traz uma certa dureza para cada um de nós. Ela é uma palavra reconfortante porque nós vemos a perseverança da igreja, nós vemos os sinais de arrependimento que o Espírito Santo traz, mas ela também nos alerta, ela também nos desafia. E eu diria que ela desafia pelo menos três tipos de pessoas, se é que eu posso chamar assim. Ela desafia aqueles que são pregadores. Não sei se você que está me ouvindo é pastor, é líder da igreja, mas ela desafia a você nessa noite. Como tem sido a sua pregação? Como tem sido a pregação da palavra? Será que você tem de fato sido usado pelo Espírito Santo de Deus? Claro que nós vamos entender que não é você que impõe ao Espírito Santo que haja por meio da sua pregação. É Ele que age conforme Ele quer.
Mas você tem manifestado uma vida de devoção, uma vida que de fato mostre a dedicação a Deus, a sua palavra, a meditação constante. Avalie-se a si mesmo. Olha para a sua vida e veja se de fato você tem manifestado sinais de uma pessoa que busca pela ação do Espírito Santo por meio da sua palavra. Se você é um líder, se você faz parte da liderança, se você é presbítero, diácono, pastor, um líder de uma sociedade, se você tem essa função, se você tem esse atributo de pregar a palavra do Senhor, você precisa clamar a Deus que se manifeste por meio do Espírito Santo em sua vida, para que Ele lhe use para alcançar as pessoas à sua volta. De outra forma, meus irmãos, a palavra que você traz para a sua igreja voltará vazia. Se o Espírito Santo não agir por meio da sua palavra, ela volta vazia. Ainda, essa palavra, ela se volta para aqueles que são membros da igreja. Para você que já faz parte da Igreja Presbiteriana do Jardim São Paulo, ou qualquer outra igreja que esteja acompanhando a nossa pregação hoje. Você que é membro, você que se diz alcançado pelo Espírito Santo, você que se diz batizado pelo Espírito Santo, se diz uma pessoa arrependida, você tem de fato manifestado a comunhão como os crentes daquela época? Você tem sido perseverante na oração? Você tem sido perseverante na sua igreja? Você tem sido perseverante diante de Deus dentro do seu lar? Você tem sido perseverante nos seus momentos de intimidade que você tem que ter orando e lendo as Sagradas Escrituras? Você tem sido perseverante nos ambientes sociais em que você passa? As pessoas têm olhado para você e têm lhe visto como um cristão, como um crente, ou têm olhado para você e visto você como qualquer um deles, com as mesmas atitudes, com os mesmos gestos? Como você tem sido? Como pessoa cristã, como um crente servo do Senhor. E ainda essa palavra, ela fala a você que ainda não foi alcançado pelo nosso Senhor Jesus Cristo. Ela fala a você e ela mostra que você precisa se avaliar, ver que a sua vida não é uma vida compatível com a palavra do Senhor, compatível com aquilo que Ele exige de você. Essa palavra, ela se volta para você nessa noite e pede que você se avalie. E melhor, essa palavra ela se volta para você nessa noite e as palavras de Pedro se voltam para você e dizem: arrependa-se, converta-se dos seus caminhos, volte-se dos seus caminhos de pecado e volte-se para Deus, para que você possa louvá-lo, alegrar-se nele e com a sua igreja que está aqui na terra. Hoje você ainda tem a oportunidade de se voltar para o Senhor. Hoje você ainda tem a oportunidade de salvar-se dessa geração perversa em que você vive e participar então da comunhão dos santos. Mas contudo não sou eu que vou lhe convencer de que você precisa se arrepender. Quem vai lhe convencer é o Espírito Santo. Quem vai lhe convencer é a ação dele dentro, no íntimo do seu ser, alcançando o seu coração nessa noite. Aquele bêbado se voltou para Spurgeon. Às vezes o celular quer pregar no meu lugar, meus irmãos. Aquele bêbado se voltou para Spurgeon com a vida em pecado, dizendo que era um de seus convertidos. E Spurgeon sabiamente disse: você pode ser um dos meus convertidos, mas você certamente não é um dos convertidos do Senhor. Que Deus ele alcance cada um de vocês por meio da sua palavra pregada. Que
Que o Espírito Santo de Deus ele lhe alcance essa noite por meio da sua palavra pregada. Que você não seja convencido por mim, pelo que eu falei, pelo que eu disse, mas pela ação do Espírito por meio da pregação da palavra. Promovendo arrependimento e logo após o arrependimento, promovendo perseverança em sua vida. Oremos ao nosso Deus nessa noite. Senhor, muito obrigado, meu Deus, porque Tu não se esqueces dos Teus filhos. Tu não se esqueces dos Teus filhos e por isso, Senhor, Tu promoves a Tua palavra diante de nós, sempre nos mostrando, exortando, nos advertindo e nos mostrando, Senhor, qual caminho devemos seguir. Senhor, diante do que temos ouvido hoje, nós clamamos a Ti, Senhor, que de fato o Teu Espírito Santo ele tenha nos alcançado e que o Teu Espírito Santo ele alcance aqueles que ouviram a Tua mensagem. Não é, Senhor, o pregador, não é o mensageiro que vai converter ou levar ao arrependimento os seus ouvintes, mas é o dono da mensagem. O dono da mensagem é Ti, Senhor. É Tu, Senhor, meu Deus. E só Tu, Senhor, tens a capacidade, por meio do Teu Santo Espírito, de alcançar aquelas pessoas que aqui, Senhor, que ouviram a Tua mensagem. Senhor Deus, diminui o Teu servo e que Tu seja exaltado nessa noite. E sobretudo, Senhor, que nós que somos alcançados, que fomos alcançados pela Tua palavra, escolhidos por Ti, assim como aqueles daquela comunidade, que nós manifestemos de fato sinais de perseverança em nossas vidas. Que nós nos dediquemos mais ao ensino da Tua palavra, da doutrina, que nós nos dediquemos à oração, que nós nos dediquemos a ter uma vida em comum com aqueles que participam conosco na nossa igreja, que nós possamos ser exemplo, Senhor, para aqueles à nossa volta. Exemplo de santidade e não exemplo de pecado nem de omissão. Continua, Senhor, nos abençoando essa noite e durante essa semana que se inicia. Sempre agindo, Senhor, por meio do Teu Espírito Santo, para que nós possamos ter uma conduta santa e reta diante da Tua presença, que nos sonda diariamente e constantemente. Assim nós Te oramos, Senhor, em nome do Teu Filho Jesus. Amém. Amém, meus irmãos. Glória a Deus por tudo que Ele tem feito em nossa vida. Nós gostaríamos de agradecer àqueles que participaram conosco. Infelizmente não tem como ver todos aqui, mas já estou vendo aqui a minha mãe que está lá em Campina Grande, a Dona Hilda. Abraço forte, mãe. A você e a meu pai que estão aí. A Josiane, a Elza, o Luciano. Luciano é meu primo. Forte abraço, Luciano. Que Deus abençoe sua vida, meu irmão. Micaela, Deus abençoe sua vida. Nadir, abração forte. Aqui minha excelentíssima esposa, Luan, Lucas, pastor Edivaldo. Abraço forte, pastor. Se Deus quiser, a gente se vê também no próximo domingo. Aos demais irmãos que não apareceram aqui, porventura não colocaram nenhuma mensagem, um forte abraço, que Deus abençoe a vida de vocês por meio dessa mensagem. A graça e a paz do Senhor esteja com todos vocês, para a honra e glória do seu nome. Uma boa semana e no próximo domingo nós provavelmente teremos culto presencial manhã e noite. Será anunciado nas nossas redes sociais, ok? Nossa devocional da manhã se inicia às 9 horas da manhã. Logo em seguida nós temos a nossa escola bíblica dominical. O nosso culto à noite às 18 horas na Igreja Presbiteriana do Jardim São Paulo. Você que talvez ainda não tenha nos visitado, se quiser nos visite, será muito bom ter a sua presença lá conosco. Forte abraço, que Deus abençoe a cada um de vocês.